Encontraram? Hein? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 10, a partir do 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos de sua família. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei às claras, e o que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai dos telhados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda? Mas nenhum deles cairá no chão, se não for da vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valei mais do que muitos passarinhos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim causar hostilidade entre o homem e seu pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão os de sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida irá perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, a achará. Quem vos recebe, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Mantenha a sua Bíblia aberta, mas eu vou fazer um breve resumo, tá? Para que a gente depois possa entrar nessa parte do texto. Então, eu vou fazer um breve resumo, listando algumas coisas que a gente falou do domingo passado, mas de forma assim bem breve, bem superficial, para a gente poder também ganhar tempo aqui. Primeiro, do que fala o capítulo 10? O capítulo 10 é um discurso de Jesus sobre os discípulos, sobre a missão que ele estava confiando até os discípulos. Eu expliquei um pouco disso aqui domingo passado. A gente começou no início dessa série de mensagens em Mateus falando sobre quem é o rei. Então, Mateus vai desde o capítulo 1 até o capítulo 5 falando quem é o rei. Depois, capítulo 5, 6 e 7, Mateus se dedicou a falar sobre o ensino desse rei. O que esse rei veio ensinar? É o discurso que a gente conhece como Sermão do Monte. Você lembra disso? Amém? Está ali no 5, 6 e 7. Depois, capítulo 8 e capítulo 9, Mateus se dedica a falar sobre o poder desse rei. Primeiro ele falou o que ele veio dizer, agora o que ele veio fazer. E no capítulo 8 e capítulo 9, ele faz uma lista com 10 milagres, falando sobre o poder maravilhoso desse rei chamado Jesus. Agora, no capítulo 10, aqueles mais próximos de Jesus, a quem ele chamou para si, escolheu para serem seus apóstolos, ele então vai confiar a eles a missão de propagar o evangelho. Então, veja só, aqueles homens que estavam caminhando com Jesus já há muito tempo, tinham ouvido o que Jesus veio ensinar e tinham visto o que Jesus veio fazer. E agora Jesus estava colocando autoridade sobre eles para que eles pudessem falar como Jesus falou e fazer o que Jesus também fazia. Então, o capítulo 10 é um discurso para esses discípulos, né, para que eles então pudessem, revestidos dessa autoridade, serem os representantes desse rei. Se Mateus o tempo todo está falando de um rei prometido, de um salvador prometido, de um rei cujo ensino chama a atenção do seu povo, dá uma nova percepção da lei de Deus e da sua aplicação no dia a dia. Se esse rei é poderoso, esse rei agora tem seus representantes. Em outras palavras,
esse rei tem seus embaixadores. Então esse texto fala dos embaixadores do rei. No início, ele vai falar para esses embaixadores algumas instruções para a viagem, no cumprimento da missão. Depois ele passa a falar uma série de advertências, coisas que eles precisavam ter em mente, se atinar para aquilo, prestarem atenção naquilo. E depois Jesus então encerra o seu discurso dando uma palavra de encorajamento. Talvez não vá parecer que é encorajamento no final desse sermão, mas é. Tá bom? Mas é. Eu vou explicar disso mais à frente. Primeiro, o que a gente viu aqui? Você está com a sua Bíblia aberta? Sim. Versos de 1 ao verso 4, aí fala sobre o chamado dos discípulos. O chamado dos discípulos. Jesus chama 12 homens que ele mesmo escolheu, sem nenhuma pressão externa, sem nenhum tipo de indicação. Aqui, ó, escolhe esse aqui, pega esse aqui, ou alguma representação, ou alguma pressão. Jesus escolhe esses homens por sua vontade. E escolhe esses homens seguindo um critério todo seu, um critério próprio seu. Jesus não escolheu esses homens com base em algum critério, como tinham, por exemplo, naquela época, caso uma pessoa fosse escolhida para ser um rabino ou para ser um mestre, né, no sinédrio, entre ali, né, os magistrados, havia todo um critério para a escolha dessas pessoas, toda uma formação que aqueles homens precisavam ter. Esses homens não tinham nenhuma formação específica para fazer, para o cumprimento da missão. Não tinha nada neles que chamasse a atenção no primeiro momento de mim ou de você. Eram homens comuns, homens do meio do povo, homens pescadores, enfim, homens comuns que não tinham nada especificamente para dizer, olha, por isso que Jesus chamou esses aqui, olha, foi por causa dessa habilidade aqui, ó, Jesus quando chamou esse homem aqui, é porque ele tinha essa habilidade, Jesus queria essa habilidade para fazer tal coisa. A gente é que faz isso na igreja, não sei se você já percebeu isso, muitas vezes a gente faz isso na igreja, a gente fica pensando como a habilidade que alguém tinha na sua vida antes de Cristo pode agora ser útil na sua vida com Cristo, não é assim? Sim ou não? São comigo ou não? Estamos juntos? A gente é que pensa essas coisas. Só que nesse caminho a gente se esquece de um fator que é muito importante, que é a capacitação que vem por meio do Espírito Santo de Deus. Então, aquele ditado dos mais antigos não é só um ditado que a gente deve ignorar. Deus realmente não se importa de chamar capacitados, mas Deus é o Deus que capacita aqueles a quem Ele escolheu. Então, todo homem e mulher que é chamado para a missão, para o cumprimento da missão, é por esse Deus capacitado. Depois, o texto passa a algumas instruções, uma série de instruções para a viagem. Isso vai lá do 5 até o verso 15. Então, do 5 ao 15, a gente tem pelo menos 5 instruções para a viagem que a gente falou aqui domingo passado também. Primeiro, para onde ir? Verso 6 diz, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os 12 tinham que começar a missão pelo povo de Israel, pelo povo de Deus. A igreja de Deus, ela surge por meio do ensino ela está fundamentada no ensino dos apóstolos, que receberam esse ensino do próprio Cristo, mas ela começa nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois, ele dá outra instrução para a viagem, diz para eles o que eles deveriam pregar. Verso 7 diz assim, indo pregar e dizendo, o reino do céu chegou. E se você não entende essa expressão, o reino do céu chegou, quando a gente está lendo o reino do céu chegou em Mateus, seria o equivalente a dizer, o reino de Deus chegou. Então, o governo de Deus chegou. Os homens e mulheres precisam se submeter a esse governo. Então, é isso que Mateus está querendo dizer quando ele usa a expressão o reino do céu. Ele está usando o reino do céu e não o reino de Deus, porque lembre-se, ele está escrevendo aos judeus. Ele não quer incorrer no risco de usar o nome de Deus em vão ou de qualquer forma. Então ele usa um substituto para isso, né? Assim como os judeus usavam, por exemplo, a expressão o Criador, o Altíssimo, o Senhor dos Exércitos. Esse não era o nome de Deus, mas eram substitutos para representar o nome de Deus. E o que eles deviam pregar? Eles não deviam inventar uma mensagem. Olha, irmão, em nome de Jesus, isso aqui foi algo muito importante que eu falei domingo passado e por isso que eu vou repetir. Os discípulos não devem inventar uma mensagem, não.
Às vezes a gente fica pensando que não, se eu falar desse jeito aqui, tiver esse argumento, então aí a pessoa vai ser convencida. Aí você está acreditando na sua capacidade. Mas quem reveste os homens de autoridade é o Espírito Santo de Deus. O que Jesus nos chamou para pregar é a mensagem do arrependimento e do reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É essa a mensagem. A gente não precisa inventar uma outra. Jesus também não chamou os discípulos para darem a sua opinião sobre a mensagem. O que eu acho da Bíblia é isso. O que eu penso acerca disso é isso aqui. Não. O que a palavra diz é isso. Isso é o que a palavra diz. E é isso que eu e você também precisamos dizer às pessoas por aí. O que eles deveriam fazer, então? Verso 8. Deveriam curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar leprosos, expulsar os demônios. O que isso quer dizer, pastor? Porque eu não tenho esse poder, pastor. Eu não consigo chegar como os apóstolos, tocar numa pessoa paralítica e fazer ela andar. Mas para pensar além do milagre, o que ele representa? Quando a gente fala da cura de um enfermo, da ressurreição de um morto, da purificação de um leproso, de expulsar uma pessoa que está possessa de um demônio, nós estamos falando do exercício da misericórdia. Nós estamos falando do olhar atento aos que sofrem. A gente está falando disso. E isso é uma coisa que eu e você podemos fazer ou não? Não senti firmeza nenhuma de vocês agora. Jesus amado, socorre a gente. Exercício da misericórdia é uma coisa que nós podemos fazer ou não? Agora melhorou. Então, perceba, o que eles devem fazer? Eles devem exercer misericórdia. Os discípulos de Jesus, no cumprimento da missão, eles não vão estar alheios às necessidades do mundo, não. Eles não vão estar passando ao largo daqueles que sofrem, não. Pelo contrário, eles terão um olhar naqueles que sofrem. Eles vão encarar, sim, as mazelas humanas e vão tentar, sim, de alguma forma, intervir nessas mazelas humanas. Esse é um chamado para mim e para você. Entende? Uma vez conversando sobre a importância da igreja exercer, realizar ações de misericórdias, em outras palavras, ação social, como alguns vão dizer, mas eu prefiro chamar de exercício da misericórdia na igreja. Aí, no meio de uma reunião de pastores, um determinado pastor falou assim para mim: isso aí é coisa de gente que tem partido político mais à esquerda. Aí eu falei assim: meu irmão, a gente não está lendo a mesma Bíblia. Possivelmente a gente não está lendo a mesma Bíblia, não. Porque não tem nada a ver com paixão política. Eu nem tenho paixão política. Mas é óbvio que o olhar de Jesus é sobre os necessitados e aflitos. É óbvio que a igreja precisa exercer misericórdia. Não tem nada a ver com partido político isso aqui. Estão entendendo isso? Tem nada a ver. É dar o pão para quem tem fome. É vestir o que está nu. E assim, os discípulos também, carregados dessa autoridade, eles vão exercer essa misericórdia também na cura de uma maneira fenomenológica, sobrenatural. Por que eles vão fazer isso? Porque aqui a gente está vendo um rompimento da história. Um marco na história. Todas as vezes que Deus demarcou um tempo na história, Ele interviu com poder. Vamos provar isso biblicamente? Vamos pensar nisso? Quando Deus liberta o povo de Israel, o que Deus faz com o Egito? Fere. E fere com quantas pragas? As 10 pragas era um negócio assim, um detalhezinho, ou era um negócio assim, a água se tornar em sangue. As cidades impregnadas de rã. As pessoas e os animais com feridas na pele. Fogo que desce do céu. A morte dos primogênitos. Percebe a grandeza desses milagres, desses sinais? Por quê? Porque Deus estava ali irrompendo na história. Um novo tempo. Um novo tempo. Quando Deus coloca Israel dentro de Canaã, o que ele faz? Primeira coisa, ele fende o Jordão. Você lembra disso? Josué passa o Jordão com as águas abertas. O povo passa ao seco. Quando eles chegam na primeira cidade, que é forte, murada, fortificada, o que acontece com os muros da cidade? Vem ao chão. O que Deus estava fazendo ali? Intervindo na história, demarcando a história. Quando se constrói o templo do Senhor,
Diz o texto que quando os músicos começam a tocar ali, Asaf começa a conduzir o louvor na casa do Senhor. A glória de Deus se enche naquele lugar. E todos os que estavam presentes no templo não conseguem resistir em pé. Eles dobram seus joelhos, eles vêm ao chão. Tamanha a presença do Senhor naquele lugar. O que Deus estava fazendo? Demarcando a história. Por que eu estou falando isso tudo? Por que eu estou investindo tempo nisso aqui? Para você entender que não é que Deus tenha mudado. Não é que Deus tenha mudado. Deus ainda realiza milagres. Eu creio nisso, que Deus faz milagres. Nós somos um povo que crê em milagres. Mas a gente precisa entender que o que acontece naquele período da história é uma coisa muito além do normal, porque Deus estava realmente movendo a história. Assim como Ele, quando quer fazer algo na minha e na sua vida, Ele rompe a história e age de forma sobrenatural, e Deus faz essas coisas, Deus fez isso ao longo do povo de Israel. O que mais? Como instrução para a viagem, acerca da provisão. Olha, não se preocupem, não levem cinto de ouro, não leveis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu sustento. Em outras palavras, o Deus que está enviando vocês vai prover o sustento de vocês. Essa é a palavra do Senhor para nós. Irmão, o problema da igreja, a dificuldade, o problema que eu quero dizer, a barreira, a adversidade da igreja no reino, nunca será o financeiro. Guarde isso, nunca vai ser por causa do dinheiro. Vários textos são provas disso, e esse aqui é um deles, como muitos outros. A gente falou um pouco disso, eu vou voltar a isso aqui no final. Muitas podem ser as barreiras da missão. Uma delas, inclusive, pode ser eu. Eu posso ser uma barreira para a missão, para o cumprimento da missão. Mas nunca será o que eu vou comer. E por que eu estou falando disso? Porque se Deus chama você para fazer uma obra, Ele é o Deus que sustenta você. Assim como Ele mandou, por exemplo, Elias para a casa da viúva e sustentou Elias lá naquele lugar. Obrigado, Mané. E sustentou Elias lá naquele lugar. O Deus que chama é o Deus que sustenta. Essa foi outra instrução para a viagem. Eles não precisariam se preocupar, porque Deus iria prover os recursos necessários para a viagem. Outra instrução era acerca da recepção que eles teriam. Isso, lá no verso 11, em qualquer cidade ou povoado em que vocês entrarem, procurai saber quem nela é digno e hospedai ali. Em primeiro lugar, algumas pessoas vão receber vocês. Depois, e ao entrar na cidade, entrar na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz venha sobre ela. Mas se não for digna, que retorne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, ou seja, se fecharem as portas para você, nem ouvir vossas palavras, sacudir o pó dos vossos pés ao sair daquela cidade. E em verdade eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Que instrução para a viagem é essa que Jesus está dando? Ele está dizendo, olha, vai haver, haverá pessoas que vão receber vocês, mas também haverá aqueles que vão fechar a porta para vocês. Haverá aqueles que vão ter ouvidos abertos à mensagem, receptivos à mensagem, mas haverá aqueles que vão fechar os ouvidos e os corações para mensagens. Depois a gente vai ver que piora a coisa. Não só fecham os ouvidos e os olhos para a mensagem, mas fecham também os punhos para a mensagem. Mas aqui Jesus está falando na recepção, para eles não se preocuparem com relação à recepção que teriam. E aqui tem um alerta muito interessante também, irmãos, para a gente pensar. Você lembra o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Sim ou não? Sim? Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do seu pecado. Agora, o que ele está dizendo aqui? Vou ler de novo. Haverá menos rigor, ou seja, Deus vai pegar mais leve com Sodoma e Gomorra do que com a cidade que fechou os ouvidos para vocês. Por quê? Porque em Sodoma e Gomorra, Deus não enviou nenhum mensageiro com a mensagem do Evangelho e do Cristo que salva. Eles não tiveram a oportunidade de ouvir sobre Jesus. Agora, eu e você não. Eu e você que estamos aqui, estamos tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho. Eu e você que estamos aqui, estamos tendo a oportunidade de ouvir
que há para nós um Salvador e que cada um de nós precisa reconhecê-lo como nosso Salvador e confessar a Ele os nossos delitos e pecados. Então, no dia do juízo, porque nós tivemos a oportunidade, Deus se fará mais pesado em sua mão se nós fecharmos o ouvido e o coração para essa palavra. Esse é um alerta que ele está fazendo. Não só isso acalenta o coração dos que vão, mas também é um alerta para aqueles que estão ouvindo. Depois ele fala sobre algumas advertências, uma lista de advertências sobre os perigos dessa missão. Vou resumir. O perigo do mundo, as armadilhas, os prazeres, os banquetes do mundo. Depois os lobos. Verso 16 ele fala assim, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Aqui eu estava falando domingo passado, eu vou repetir também hoje. Às vezes eu e você gostaríamos que Deus nos enviasse como leões no meio de lobos. Ou será que não? Leões no meio de lobos, faz todo sentido, pastor. Bom, leão é forte pra caramba. Se um lobo, encrencar com ele, ele vai dar um jeito de resolver o problema do lobo. Mas não, Deus não fez isso. Deus podia ter nos enviado com garras como as de um tigre para nos defender, né? E aí você poderia se defender, poderia até inclusive caçar alimento, enfim. O tigre tem algumas qualidades ali de autodefesa, de preservação, que são maravilhosas. Deus podia ter mandado a gente como águias, né? Você podia voar lá no céu, ter um bico forte, uma garra forte e tal. E se alguém quiser fazer mal, você voa lá para cima e ninguém tem como te acompanhar, ninguém vai te fazer mal. Deus não fez isso. Aí Jesus vai lá e nos compara com um animal que não tem recurso para se defender. A ovelha não tem a garra como a do tigre, não tem um grave forte como o do leão para afugentar ninguém, né? Não tem asa para voar como a águia. Mas qual é a defesa da ovelha? Qual é a defesa da ovelha? O seu pastor. Por isso que Jesus nos mandou como ovelhas, para que eu e você tivéssemos a consciência de que aquilo que protege as nossas vidas é porque ela está nas mãos do nosso pastor. E nosso bom pastor que é Jesus de Nazaré. Então a proteção da ovelha reside no pastor. Ele falou para nós sobre o perigo da prisão, de sermos presos, de sermos levados a juízo pelos homens, do ódio que teriam por nós. Um ódio mesmo contra os crentes, verso 22, e sereis odiados por todos, por causa do quê? Do meu nome. Percebe? Não é você ser odiado por quem você é, porque a outra pessoa não gostou do seu jeito, talvez, né, da sua personalidade, a pessoa não gostou de você, não foi com a sua cara, vamos dizer assim, né? Não foi com a sua cara e aí ela não gosta de você. Ok. É compreensível. Nesse caso ele está dizendo sobre um ódio que teriam, não por causa de quem nós somos, mas por causa daquele a quem representamos. Eu odeio você. Por quê? Porque olhar para você me lembra Jesus. E a mensagem de Jesus é odiosa para mim. Então, logo eu espelho esse ódio em você e combato você. Mas eu quero combater você? Não. Eu nem sei quem você é. O que eu quero combater é a mensagem. Entende? Então, na tentativa do mundo em combater a mensagem do evangelho, eles fariam o que com os mensageiros? Teriam ódio dos mensageiros. Teriam ódio. A gente vai falar mais da palavra de encorajamento de Jesus a respeito disso. Mas eu já quero adiantar. Os discípulos, quando entenderam isso, eles não se acovardaram. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê como os discípulos, mesmo diante desse ódio que o mundo revela para a mensagem do evangelho, ainda assim, eles saíam de lá rindo quando eram colocados à prova. Aí você fala assim, esses homens eram muito doidos mesmo, né? Essa galera era maluca. Por que eles estão rindo se eles acabaram de apanhar? Aí, no final do texto, diz lá, ele fala assim, porque ele nos achou digno de que nós sofremos em nome dele. Porque Deus nos deu o privilégio de sofrer pelo nome dele. Tem uma história engraçada de John Wesley, que diz um dia ele estava andando de cavalo, indo para uma outra cidade, e aí, em um determinado momento, ali, andando a cavalo, orando e falando com Deus nos seus pensamentos, Wesley diz assim para Deus, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu devo estar sendo um péssimo cristão.
porque essa semana ninguém me ofendeu, ninguém me instigou, ninguém me perseguiu, ninguém quis me bater com um porrete. E aí, de repente, alguém está com uma pedra, ele ganha uma pedrada no rosto. E aí, quando ele ganha aquela pedrada e o homem xinga ele lá de longe, fala uns negócios para ele desaforado, ele, na mesma hora, ô Senhor, muito obrigado, Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Eu tenho que fazer essa aplicação, não tem jeito, né? Eu e você, a gente ia pensar a mesma coisa? O quê? Vai pegar logo 5. Veio por um caminho, vai voltar por 7. Ele me tacou uma pedra, eu vou tacar nele um pedregulho. Eu vou tacar outros 7 nele. Se eu tivesse uma bazuca, entendeu? Eu atirava de bazuca nele. Não é assim que a gente pensa? Mas não, Wesley era um homem mais piedoso do que eu e você. Wesley era um homem mais tratado pelo Espírito e nós também precisamos disso. Agora, por que perseguem, por que odeiam os discípulos de Jesus? Para pensar nisso. Quando a gente está conversando com alguém na rua e você falando sobre Deus, poxa, Deus, cara, Deus. Vamos supor que eu estou conversando com o Heitor e o Heitor não seja crente. Aí a gente está ali no ponto de ônibus batendo um papo. Não, porque Deus e tal, não sei o quê. Aí tem a Rosária também do lado ali, ele está esperando o ônibus, está falando de Deus. A gente nem se conhece, mas estamos falando de Deus. Aí a conversa está tudo numa boa. Não sei se já aconteceu isso com você. Aí, de repente, alguém fala assim, poxa, mas Jesus é apaixonante, a gente precisa seguir Jesus, precisa obedecer Jesus. Aí a coisa já não ficou muito legal. Alguns aí já torceram o rosto que já viveram essa experiência, né? Porque quando a gente fala de Jesus, a gente está falando da representação exata de quem é esse Deus. Quando a gente está falando de Deus ali naquela conversa hipotética, eu estou pensando numa coisa, aí, por exemplo, o Heitor, que não é crente, está pensando em Deus de outra maneira, aí, por exemplo, a Rosária não é crente, está pensando no Deus como uma força do universo, uma inteligência superior, aí está tudo em paz. Mas quando a gente fala assim, aí é Jesus. Deus encarnou. Deus se revelou de forma plena na pessoa de Jesus. Você precisa obedecer a Jesus. Você obedece a Jesus? Aí não. Aí agora a gente virou Terceira Guerra Mundial no ponto de ônibus. Eu, Heitor e Rosário. Mas é assim. É um exemplo bobo, mas que faz você entender um pouco do que Jesus está falando. De uma forma bem, bem suave. Depois Jesus começa então a fazer uma lista de encorajamento. Como eu disse, é encorajamento. Talvez não pareça no primeiro momento, mas é encorajamento. Primeiro encorajamento que Jesus dá a eles. A perseguição é algo que vocês devem esperar. Aí você fala assim, pastor, poxa, você está falando que é perseguição para a gente esperar e isso é encorajamento? É. Olha só o que diz o verso 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, isto é, ao próprio Jesus, quanto mais aos de sua família. Então o que eles estão dizendo? Vão ofender vocês. Aceita, em outras palavras, que dói menos. Aceita, porque vão ofender vocês. Vão perseguir vocês. A hostilidade no mundo não deve desanimar vocês. O sofrimento e a perseguição é algo esperado. É algo esperado no crente, no verdadeiro crente. Como eu disse aqui o exemplo de Wesley. Senhor, muito obrigado porque hoje me tacaram uma pedra. Porque sinal que eu estou pregando o evangelho incomoda. E o evangelho incomoda. E o evangelho faz as pessoas que estão no mundo muitas vezes odiarem a igreja e quererem combater a igreja na tentativa de combater o poder e o avanço do evangelho. Então, quando nós estamos testemunhando, é natural que haverá pessoas que vão se opor a você e que vão te ofender, se você estiver testemunhando. Se você estiver exercendo o papel de testemunha fiel, vão combater você em algum momento. Vão combater você. Agora, quando Jesus fala isso é bom, por quê? Porque se eu e você estamos preparados para isso, a gente enfrenta o sofrimento com muito mais firmeza de espírito, constância de propósito. Porque, do contrário, aquele que pensa que nunca será atacado, nunca será combatido por causa do evangelho, no primeiro que ouve, desanima. No primeiro ataque recebido, pronto, acabou. A pessoa começa muito bem. Na igreja isso é quase que regra, não exceção. Gostaria que fosse exceção.
Uma pessoa começa a exercer uma determinada atividade na igreja, no primeiro que diz assim, mas eu não gostei desse negócio. Já era, acabou o ministério seu. Não é assim? Eu estou falando mentira. É verdade. Agora, se você encara... Claro que nós somos irmãos. Aqui eu não estou falando de perseguição como o mundo. Claro, estou usando um exemplo bem mais tranquilo. Tá? Estou usando um exemplo bem mais tranquilo. Mas se a gente entende que nem sempre nós vamos agradar, a gente supera essas coisas com mais facilidade. Você se liberta dessa prisão de querer agradar todo mundo. Então, se até mesmo o próprio Jesus foi perseguido, por que seus discípulos deveriam esperar um tratamento diferente por parte do mundo? A mensagem do Evangelho confronta o pecador a fim de salvá-lo. Para alguns, essa é uma palavra de vida e esperança, mas para outros, de ódio e de amargura. São esses que irão perseguir os mensageiros com o objetivo de silenciar a mensagem. No entanto, devemos considerar um privilégio sofrer por amor a Cristo. Sofrer por amor a Cristo. Outro encorajamento de Jesus. Não devemos temer os homens. Verso 26 a 28. Portanto, não temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei às claras. E o que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai dos telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Vou repetir. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto o corpo como a alma. O mundo pode usar de meios ocultos e dissimulados para se opor ao Evangelho, mas o discípulo de Jesus não tem nada a esconder. Ele deve andar na luz e testemunhar de Cristo com coragem. O mundo pode até nos perseguir e nos matar o corpo, mas jamais terão o poder de matar a nossa alma. O poder do mundo é limitado, é isso que o texto está dizendo para nós. O poder do mundo de nos causar dano é limitado. Devemos temer a Deus, que pode tanto matar o corpo, como fazer a alma padecer no inferno. Durante muito tempo na história da igreja, Satanás lutou ferozmente a fim de matar os mensageiros. Quando você lê a história dos mártires, a Era dos Mártires, aliás, né, que é o primeiro livro de uma grande coleção, chamada Era dos Mártires, você vê o tanto de nossos irmãos em Cristo que morreram por causa do Evangelho. Só vou dar um exemplo, ou dois. Quando acontece o incêndio em Roma, o imperador Nero ordena tantas crucificações de cristãos, e depois de crucificados, essas cruzes eram incendiadas, de maneira que os romanos brincavam, dizendo que estavam ali iluminando a cidade, como se fossem postes de luz. Para você ter ideia, eles brincavam assim. Mas ele fez isso tantas e tantas e tantas vezes que faltou madeira na cidade para crucificar. Pensa nisso por um instante. Faltou madeira em Roma para crucificar cristãos. E é claro, há outros exemplos, como, por exemplo, os diversos mártires que morreram no Coliseu para que as feras devorassem, só como entretenimento para o público. Pensa nisso por um instante. O que os nossos irmãos em Cristo tiveram de suportar como sofrimento e não negaram a Cristo. Não negaram a Cristo. Irmãos, em nome de Jesus, eu vou falar uma coisa aqui que é dura. Mas abra seu coração, não só seu ouvido, abra seu coração porque eu vou falar. É duro, mas é verdade. Hoje, depois de muito tempo, Satanás percebeu que matando os mensageiros, na verdade, promovia a mensagem. Ele matava o mensageiro, mas outros 10 apareciam. Então eu penso que faz parte da estratégia do diabo no nosso tempo como igreja, não mais matar os mensageiros, não. Embora ainda haja muitos cristãos que são mortos pelo mundo nos países perseguidos, né? Ainda há. Mas eu penso que hoje já não é mais a principal estratégia de Satanás, não. Porque Satanás percebeu que a gente não está nem disposto nem a morrer. Aliás, a gente não está disposto nem a viver, que dirá morrer, por causa de Cristo. Então, basta apenas nos entreter com alguma coisa. Basta apenas nos desviar a atenção da missão. Desviou a atenção da missão, propósito realizado. Precisa matar quem? Ninguém.
precisa exercer perseguição, né? Muito se fala hoje no nosso tempo, uma perseguição por parte do governo, por parte de não sei o quê, por parte de não sei o quê. Irmãos, não precisa se preocupar com perseguição, não. Todas as vezes que a igreja foi perseguida, a igreja cresceu. Todas as vezes que o diabo perseguiu a igreja, ele promoveu a igreja. Eu e você precisamos nos preocupar com algo hoje muito mais sério. Sabe o que é? Desconfia, pelo menos? A frieza. A frieza, o desinteresse, a omissão por parte dos crentes. Então não precisa fazer força para nos atacar, se nós não estamos nem dispostos a incomodar o inferno, orando pelos perdidos. Para que o diabo vai agir na sua vida se não representa nada? Estava lendo um livro, onde o autor usa como exemplo Paulo, e ele fala algo a respeito de Paulo que eu nunca tinha pensado nisso. Ele fala de Paulo, e me chamou mais atenção ainda, porque tem a ver com o livro com o livro de Atos, quando Paulo está em Éfeso, né? E a gente está pregando Éfeso de manhã. Se você não está vindo, eu te convido a participar. Todo domingo, pela manhã, às 10 horas, a gente está expondo toda a carta de Éfeso. E aí, ali, ele fala sobre quando os homens, os 7 filhos de um homem, que eu esqueci o nome, tentam expulsar o demônio de um homem. E aí, quando eles chegam para expulsar o demônio desse homem, ele fala assim: em nome do Jesus que Paulo prega, sai desse homem. E aí diz o texto, para aqueles que lê Bíblia, sabe, que o demônio não sai, não. Fala assim, o quê? Jesus, quem lembra? Eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vós, quem sois? Então o demônio parte para cima daqueles homens e dá uma surra neles, tem que sair dali correndo, pelado e apanhando um homem só endemoniado, dá uma surra em 7. Né? Aí você pensa nisso, nessa história por um instante, e aí o autor fala assim, sabiam quem era Paulo no inferno. Pensa nisso por um instante. Sabiam quem era. Jesus eu conheço. Paulo eu já ouvi falar. Será que já ouviram falar alguma coisa da gente no inferno? Percebe o que eu quero dizer? Será que a nossa vida, o testemunho fiel de Cristo tem incomodado a ponto do inferno ter que arregimentar os seus exércitos para combater nós como igreja do Senhor nesse tempo? Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então é a igreja que está em ataque constante. As portas. A igreja está às portas, como um exército que vem para saquear uma cidade. E a missão da igreja é saquear o inferno e livrar os perdidos do inferno. Mas se nós não estamos às portas, que perigo a gente causa? Só para a gente pensar nisso. Então veja, o medo de morrer não é o nosso principal problema. O nosso principal problema é, como já foi dito aqui, a frieza, a apatia espiritual que vivemos nesse tempo. Temos tantas coisas que nos distanciam da missão, trabalho, reputação. O que vão falar de mim se eu sair por aí pregando? Se eu sair por aí entregando um folheto, o que vão falar de mim quando me virem na rua? Se eu sair por aí convidando pessoas à igreja, se eu sair por aí visitando as portas do comércio, convidando pessoas ao evangelho, o que vão falar de mim? E se lá no meu trabalho alguém me vir orando, o que vão pensar? Eu tenho que orar igual o James Bond, né? Eu vou comer, aí disfarça assim. Finge que está coçando o olho. Aí já começa a comer, ou seja, ninguém sabe se você orou, se você coçou o olho, porque você nem quer parecer que é crente. Percebe? Testemunho fiel. Homens dispostos a entregar a própria vida, sabendo que a nossa vida está nas mãos do Senhor, temendo mais a Deus do que a reprovação dos homens. A família, os bens materiais, quantas coisas então seduzem o homem e nos tiram da missão. Você pergunta, mas e aí? Você está enganjado na missão? Mas sabe como é que é, pastor? Eu tenho trabalho, eu chego tarde, cansado. Mas e aí? E a missão? Mas depois quando eu saio do trabalho eu vou para a faculdade. Mas e a missão? Eu não estou falando de você deixar de trabalhar. Você pode fazer a missão no trabalho, sim ou não? Você pode cumprir a missão na faculdade, sim ou não? Mas e a missão? Sabe como é e tal? Eu vou de vez em quando na igreja. E a missão na sua casa? E a missão com seus vizinhos?
E a missão na sua família. A missão. Entenda, a missão é mais importante. Outro encorajamento de Jesus, não devemos temer as circunstâncias da vida. Não devemos temer os homens e não devemos temer as circunstâncias da vida. Isso está lá no 29. Fala assim, não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá no chão, se não for da vontade do Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valei mais do que muitos passarinhos. Essa é uma metáfora que Jesus já tinha usado antes, lá no Sermão do Monte. Quando ele falou assim, olhem para os pássaros, eles não plantam, não ajuntam em celeiros, no entanto, vosso Pai provém para eles a comida, o alimento. Vocês valem mais do que os passarinhos. Agora Jesus está usando a mesma metáfora para dizer assim, olha, lá no mercado, pessoas caçam passarinhos e vendem próximos ao templo para que esses passarinhos fossem sacrificados no templo. Não sei se você sabe disso. Dois pardais ou 2 rolinhas eram sacrificadas para aquela família muito pobre, como oferta de expiação pelo pecado. Então Jesus está usando essa comparação de uma pessoa muito pobre que vai até o mercado para comprar 2 passarinhos para sacrificar no templo, para sacrifício. Aí Jesus está dizendo assim, olha, não pegam os passarinhos e não vendem, vocês valem mais do que isso. Está dizendo sobre o sacrifício da minha e da sua vida. É por isso que ele usa a expressão, os cabelos da cabeça já foram contados, para dizer assim, outra metáfora que ele já usou, para dizer, cada um dos nossos dias já foi contado pelo Senhor. Já foi contado os seus dias. Quantos dias você vai viver? Não sei, espero que você tenha mais futuro do que passado. Agora, pode ser que você tenha tido mais passado até o momento do que você tenha de futuro. Já pensou nisso? Para quem você está vivendo? Para a glória de quem você está vivendo? Para o cumprimento de qual missão, de qual propósito você está vivendo? Porque, caso Deus te permita ter mais futuro, que esse futuro seja vivido para a glória do Senhor. Não devemos... o discípulo de Jesus não precisa ter medo das circunstâncias, pois a sua vida é preciosa e ela está sob os cuidados de Deus. Deus fará conosco o que bem lhe aprouver e devemos confiar que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor, devemos nos submeter a ela. Outro encorajamento de Jesus é que nós devemos ter a coragem de confessar a Cristo publicamente. Publicamente. Preste atenção, já estou terminando, mas preste atenção nessa palavra, essa palavra é importante. Versos 32 e 33 diz assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Irmãos, essas palavras de Jesus são muito importantes. Essas palavras a gente, quando entra na embaixada, com 9 anos, já ali a gente aprende a decorar isso. Ali, um menino com 9 anos que entra na Organização Embaixador de Rei, aprende a memorizar esses versos. Eu sei esses versos desde que eu tinha 11 anos de idade. Do que esses versos estão falando? Estão falando da coragem dos discípulos de Jesus de confessar que pertencem, que creem, que são submissos a Ele, publicamente. Publicamente. Pessoas que não têm vergonha do Evangelho de Jesus. Você é crente? Sou, sim. Sou crente. Sou crente em Jesus. Veio, faz piada, ri. Outro dia eu estava andando pela rua, coitado. Deus tenha misericórdia desse homem, dessa história que eu vou contar. E aí eu vi um homem contando para uma pessoa que ela tinha viajado com um pastor. E aí o cara que estava sentado assim começou a debochar dele. Quem que você foi viajar? Aí ele, pastor. Quem? Pastor. Foi fazer o quê? Viajar. O quê? Viajar. Todo sem, sabe, com vergonha de falar. Você converteu agora, né? Você converteu, né? Aí ele, não. Falei, nossa. Talvez já aconteceu contigo. Talvez aconteça com você, para ser aceito por um grupo.
Tem uma história que me marcou muito, e essa também eu vou fazer questão de contar, mas não tem a ver com o evangelho, mas a gente vai aplicar ela aqui. Eu era agente educador na prefeitura do Rio de Janeiro, eu trabalhava dentro de uma escola, e aí teve um dia que uma professora entrou na sala dos professores aos prantos. Aos prantos. Ela chorava. Ninguém conseguia consolar aquela mulher. Aí eu estava ali, horário de almoço e tal, eu fiquei mais um pouco, fiquei observando o que ia acontecer. Aí, um belo momento, depois que ela se recuperou um pouco, ela contou o que estava acontecendo. Para resumir a história, para a gente poder ganhar tempo. Ela estava chorando porque um dos alunos que mais se destacava na sala, que era um bom aluno, sabia a matéria, e ela sabia que ele sabia aquela matéria. Só que ele agora começava a andar com um determinado grupinho na sala. Sabe aquele grupinho? Ele começou a se envolver com aquele grupinho. E aí ela fez uma pergunta, ninguém respondeu, ela chamou ele pelo nome, porque ela tinha certeza que ele sabia a resposta. Fulano. E fez a pergunta. E ela olhou nos olhos dele e viu que ele falou uma resposta errada de propósito. Porque se ele respondesse certo, ele se destoaria do grupo, mas ele queria ser aceito pelo grupo. Então, naquele momento, aquela professora entrou chorando e você pode achar que isso é exagero, mas não é exagero para quem é vocacionado. Porque um professor, como vocação, entende que naquele momento o jovem está trocando o futuro em nome de ser aceito. Está trocando o futuro em nome de ser aceito. O que esse texto está dizendo também tem a ver com isso. Alguém que troca o futuro, meu pai, eu lhe confessarei diante do meu Pai que está no céu. Esse é o seu futuro ou não? Eu espero que esse seja o meu e o nosso. Que Jesus, naquele grande dia, declare a nosso respeito: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É Cristo nos confessando diante do Pai que está no céu, no dia do julgamento. Mas o texto também diz: mas aquele que me negar diante dos homens, ou seja, aquele que trocou o seu futuro em nome de ser aceito pelo mundo, Jesus declara: eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. É quando Jesus irá declarar a sentença: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque nunca vos conheci. Só esses dois versos aqui dava o sermão, né? Percebe como isso é profundo? Confessar publicamente. O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz assim: alguns não se envergonham do evangelho, outros se envergonham do evangelho, e ainda há outros que são uma vergonha para o evangelho. Qual desses três é você? Bom, por último, não podemos escapar dos conflitos. Não devemos escapar dos conflitos. Ele diz, a partir do verso 24, ele diz assim: não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim causar hostilidade entre o homem e seu pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra, ou seja, conflitos na família por causa da palavra, má interpretação, perseguição, até mesmo dos mais próximos. Ele diz assim, verso 36, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Está dizendo, a tua própria família talvez vá rejeitar você porque você chegou em casa dizendo que agora você é crente, você crê em Jesus. Muito triste isso, eu nunca tinha visto isso. Mas conheci já pessoas aqui na cidade assim, pessoas que já me confidenciaram que a partir do momento em que ela declarou a sua fé em Jesus, a sua própria família renegou. Diz, então você morreu para mim. Isso é muito triste, mas Jesus está dizendo assim, olha, não abra mão do evangelho, ainda que você seja rejeitado pelos da sua casa. E se isso já parecia duro, né, e difícil, ele dificulta ainda mais, verso 38, e diz assim, verso 37 diz, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é o quê? Digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha, irmãos aqui que são pais e mães, quem ama seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, olha, em outras palavras, ninguém pode ocupar o lugar de Deus no seu coração.
Ninguém, absolutamente ninguém. Nem seu marido, nem sua esposa, nem seu filho, nem sua filha, nem seu pai, nem sua mãe. Ninguém pode ocupar o lugar de Jesus no seu coração. E só para deixar isso mais claro, todas as vezes que você permite que o seu amor é maior por alguns desses do que pelo próprio Jesus, você está cometendo o pecado da idolatria. Porque ninguém pode ocupar o lugar que pertence a Deus no meu e no teu coração. E em alguns momentos da caminhada de alguns, pode ser que Deus exija isso de você. Em que você ame ao Senhor acima até mesmo da sua família. Veja, deixa eu só dizer uma coisa aqui importante. Eu não estou falando de ativismo religioso que gera problema na família. Não estou dizendo disso. Estou falando de amor pelo Senhor, que seja maior do que a família. Dá para entender a diferença? Porque talvez alguém vai dizer assim, está falando de um ativismo religioso que compromete a família. Claro que Deus não quer isso. Óbvio que não, né, irmão? É óbvio que não. Mas aqui ele está dizendo, quando esse amor ele é maior pela minha família, pelo bem-estar dela, pelo aquilo que eu desejo estar com ela, do que pelo desejo de estar na presença do Senhor. Aí esse amor se tornou perigoso para mim. E é isso que Jesus está falando. Depois ele diz, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Tomar a cruz significa enfrentar o maior sacrifício, obedecê-lo até mesmo ao custo da própria vida. E não considerar a vida preciosa para si mesmo, se não for para o cumprimento da missão. Quando é que alguém tomou a cruz? Quando essa pessoa entende que cumprir a missão é mais importante do que a própria vida. Mais importante do que a própria vida. Esse alguém, então, é alguém que está no cumprimento dessa missão. Eu queria lembrar do nome, mas não me recordo, de um grande pregador que conta-se a história que ele morreu no acidente do Titanic. E quando as pessoas estavam ali desesperadas, tentando buscar uma madeira, aquele pregador se aproximou de um homem quando as ondas levavam e voltavam ele. E quando se aproximou do homem, ele disse, ei, você já conhece Jesus? Você já é salvo em Jesus? E as ondas levaram ele para longe. E aí, aquele homem que ouviu essas palavras, ele não era salvo. Ele começou a pensar, o que esse homem está falando de Jesus aqui? Perguntando se eu sou salvo, se eu conheço Jesus. Eu quero me salvar minha vida aqui. E aí, de repente, as ondas trouxeram aquele homem para perto, aquele grande pregador novamente. E ele disse, e agora? Você já é salvo? Aí ele disse, agora sim, eu sou salvo, eu sou crente em Cristo Jesus. Aquele homem realmente se salvou daquele naufrágio, o pregador não. Mas muitos anos depois, aquele homem testemunhou que até no dia que aquele pregador morreu, ele estava testemunhando de Jesus. Isso significa tomar a cruz. E por fim, ele fala sobre os valores, verso 39, quem achar a sua vida irá perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, a achará. Veja que os valores no reino são diametralmente opostos aos valores do mundo. No mundo, quem acha a vida, ganha. No reino de Deus, quem perde por amor a Cristo é que ganha. E aí, você quer perder ou quer ganhar a sua vida? Estou em busca de ganhar, pastor. Estou correndo atrás para ganhar, porque quero ganhar a vida. Vamos ganhar a vida, vamos ganhar a vida, vamos ganhar a vida. Olha, perca essa vida, gaste essa vida no cumprimento da missão. E no final você vai ter encontrado a vida que vale a pena ser vivida. Ou não faça isso e passe toda a sua vida em nome de ganhar ela e de fazer todo o possível à sua disposição para preservar ela. E é possível que no final você a perca. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. No testemunho fiel de Cristo, os discípulos de Jesus não devem temer perseguição, espada, os homens ou as circunstâncias. Eles devem anunciar Cristo publicamente e com coragem, reconhecendo que a sua vida está nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, no nome de Jesus.